Paz do Senhor, meus irmãos, nesta manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nesta manhã nos dá o privilégio de adentrarmos a sua casa para mais esta escola bíblica dominical. Estamos aí com um pequeno atraso, mas nada que venha impedir nesta manhã a nossa EBD chegar até a tua casa. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração, vamos orarmos a Deus, pedindo ao Senhor para que Ele venha nos dar a direção, para que nesta manhã Ele continue falando comigo, Ele continue falando com cada um de nós. Você que nos dá esta oportunidade, para que nesta manhã você seja alcançado pelas mãos do nosso Deus. Oramos. Senhor nosso Deus, damos graças ao Senhor, ó Pai, por esta manhã, por este dia, Senhor, o qual o Senhor nos permite, meu Deus, poder, ó Pai, nos levantarmos das nossas camas, Senhor Jesus, para mais um dia, Senhor. Cremos e confiamos que este dia, este domingo será um domingo, um dia de vitória para muitos, ó Pai. Senhor, estenda agora tuas mãos de poder, opera maravilhas. Haja, Senhor, conforme o teu poder e conforme a tua vontade. Nos dá, Senhor, a tua direção, graça e sabedoria nessa manhã. Pai, é no nome do teu Filho amado que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amados irmãos, a revista nesta manhã, nós vamos falar um pouco da lição de número 5. Vamos lá abrir a nossa revista. Lá na lição de número 5, aonde o autor da revista, essa revista que está abrangendo o livro de Salmos, e nesta manhã nós iremos falar um pouco sobre celebrando a segurança do povo de Deus. Esta lição está baseada no Salmo de número 46, tá bom? Essa lição ela vai estar baseada no Salmo de número 46. Você que não tem a sua revista, você pode acompanhar pelo Salmo de número 46, pois é aonde o salmista, aonde o autor dessa revista, ele vai basear esta lição. Vamos louvar o hino, o qual a revista está nos sugerindo. Ela está nos sugerindo 3 hinos, e hoje, pela graça de Deus, os 3 hinos são muito conhecidos. São hinos que nós cantamos diariamente. É o hino 212, o hino 304 e o hino 305. Temos 3 hinos aí, bem conhecidos. E vamos aí escolher um hino desses. Qual desses, Ana Laura? 212. Vamos cantar então, igreja, o 212. Canta com nós. A Bíblia diz que aqueles que estão felizes cantam. Que nesta manhã você possa se levantar e cantar diante de tantas dificuldades. Louva a Deus conosco nesta manhã. A Ana Laura vai estar louvando aí. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que é vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente
na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros a Belial, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Oh, glória! Glória a Deus! Como Deus tem sido bom. A palavra de Deus vai nos dizer que a causa de nós não sermos consumidos ou tragados pelo nosso adversário é a sua misericórdia.
É a misericórdia do nosso Deus que está sobre nós. Que esta misericórdia, que esta bondade, ela alcance você nesta manhã. Vamos então para a nossa lição. Eu vou pedir aí para a Ana Laura fazer a primeira parte e depois nós estaremos dando sequência. Vamos fazer a leitura do texto áureo, a verdade aplicada e uso objetivo e também o texto de referência. Texto áureo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos da lição: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. Textos de referência está em Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero só chamar a sua atenção para nós voltarmos um pouco lá na verdade aplicada, onde o autor desta lição, nesta manhã, o comentarista, ele vai falar sobre a segurança do povo de Deus. Não está na circunstância, mas em Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Também quero destacar os objetivos, que um dos primeiros objetivos desta lição é destacar a proteção do Senhor e apresentar as suas características, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. Nos dias que nós estamos vivendo, diante dessas circunstâncias, diante dessa pandemia que afeta não só o nosso país, mas todo mundo, a lição nesta manhã ela é bem propícia. É uma lição bem propícia para os dias que nós estamos vivendo. Se você parar e meditar nesta lição, nesta manhã, essa lição é uma revelação daquilo que nós estamos vivendo. E o salmista, no Salmo de número 46, ele vai expressar toda a segurança que Israel, a nossa segurança, ela deve estar na pessoa bendita de Jesus Cristo. A introdução, vamos para a introdução. Ajude nós aí, você que está aí nos vendo nesta manhã, nos ajude nessa escola bíblica dominical, para que a gente possa ser nesta manhã um canal de bênção para a sua vida, tá bom? A introdução, ela vai nos falar da seguinte maneira. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor. E por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. É tão interessante esse salmo que, se você parar um pouco para observar, o Senhor ele não só é o refúgio, mas ele também é a fortaleza. O Senhor é o refúgio aonde nós nos escondemos, o refúgio aonde nós temos paz e segurança. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso guarda, Ele é aquele que nos livra. O Senhor está conosco. O salmista, nesse salmo de número 46, ele é bem claro.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Chama a tua atenção. Que hora é essa? Que angústia é essa? Bem presente na angústia. São os dias que eu e você estamos passando nesses dias. Vamos lá para o tópico primeiro, Ana Laura? A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares para onde as pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. É interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio, antes de relatar as calamidades, depois no meio dos relatos e no fim do Salmo. Deus é o nosso refúgio forte. Deus é o nosso refúgio. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade do ser humano. O ser humano por mais que ele queira demonstrar a sua força, diante de Deus, Deus é conhecedor de todas as coisas. E Deus sabe da fragilidade de cada um de nós. O salmista vai falar da cidade de refúgio. Quando nós olhamos para a história de Israel e para a geografia bíblica de Israel, nós vamos ver a Israel situada num lugar estratégico, em volta aos seus montes, e que nos chama muito a atenção são lugares, são cavernas também. Quando fala de segurança, quando fala de um refúgio, nós podemos também imaginar as cavernas que haviam, ou que há, ou que permanecem ali em Israel ainda, quando pessoas, quando servos e servas fugiam para estes lugares. Deus é o nosso refúgio, o refúgio de segurança. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos continuar lá. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, Salomão fortificou várias cidades, mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a sua fortaleza. Se você está em Cristo, como eu já tive várias experiências com Deus, cada um de nós tivemos grandes experiências e nessa caminhada nós aprendemos a depender somente de Deus e a confiar somente no Senhor. A nossa fortaleza vale nos lembrar quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos Neemias. Quando Neemias senta e chora acerca de Jerusalém, de saber a situação de como estavam os seus irmãos em Jerusalém.
Os muros que era fortificação, os muros que era proteção, que era segurança de Jerusalém, foram derribados, seus portões vieram abaixo e agora a cidade estava vulnerável. Muitas vezes, irmão e irmã, nós precisamos ter em volta de cada um de nós muros que nos guarde, que nos protejam. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos em Cristo. A nossa confiança em Deus, crendo que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Essa quarentena não tem sido difícil para você? Essa quarentena de ausência, de nós estarmos no templo, de nós estarmos adorando a Deus, ela não tem sido angustiante para você? Ela não tem causado certas dificuldades, certos transtornos, até mesmo tristeza, diante dos dias que nós estamos vivendo, uma pandemia não só do coronavírus, mas também de pessoas que estão sendo afligidas com outras enfermidades. As enfermidades da alma. Quantas enfermidades que estão sendo, nesse momento, estão alcançando essas vidas, que ainda não entregaram-se a Cristo. Ei, deixa eu nesta manhã ser boca de Deus para você e para a sua casa. Deus é o teu refúgio. Eu fico olhando, eu fico observando a situação que nós estamos vivendo na atualidade. E cada dia que passa, irmãos, cada dia que passa, cada minuto, cada hora que passa, eu tenho a plena convicção que Jesus está mais perto para arrebatar a tua igreja do que nós imaginamos. Tudo nos mostra. Quem está em Cristo não é. Eu sei, como eu já disse, você vai me dizer, pastor, mas diante de tantas coisas que estão acontecendo, não há como nos desesperarmos. Diante do número de desempregados que há nesta nação, diante do número de pessoas que irão viver uma situação de miséria. Irmãos, a minha segurança e a sua segurança está em Cristo. O salmista ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que nós viemos andar pelo vale da sombra da morte, não é para eu e você temermos, é para nós confiarmos em Deus, porque Deus é o nosso refúgio. Então essas cidades aqui que o autor ele mostrou, ele referiu, ele vai falar da segurança. Vale nos lembrarmos também de Jericó. Olhamos para a cidade de Jericó, lá no livro de Josué, quando Josué envia os 2 espias para observar a terra, o que nos chama a atenção é que as muralhas de Jericó elas eram
disponível. Não havia como penetrar em Jericó, a não ser se não fosse uma ação divina. A cidade era tão fortificada, Jericó era tão fortificada, que muitos vão dizer que haviam residências no muro de Jericó. Raabe morava sobre este muro. Como a cidade era fortificada, mas por uma ação divina, os muros de Jericó vieram abaixo. E ela foi conquistada. 1:3. Socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto ou aflição. De acordo com o dicionário Vine, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos, está no plural. 2 Coríntios 6, 4 e 12, 10. Podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia, nos tempos de aflição, nas tribulações ou na adversidade. Como encontramos na Bíblia de Estudo, palavra-chave. A expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Essas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro no Senhor. O socorro bem presente na hora da angústia. O salmista, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando o salmista está falando que nada nos faltará, também não é que não vai nos faltar a bonança, mas também não faltará dificuldade. Vamos ler 2 Coríntios, aí é onde o autor dá, capítulo 6, e ele mostra para nós o versículo de número 4. 2 Coríntios 6, 4 diz assim: antes, como ministro de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. É Paulo que escreve. Olha o que Paulo vai falar. Paulo vai dizer sobre a angústia, as aflições e as necessidades. Como ministros de Deus, não estamos privados, igreja. Não estamos privados de passar por certos momentos de angústia na nossa vida. Uma coisa que eu aprendi e faço, eu oro sempre a Deus para que nestes dias, para que quando este dia de angústia chegar sobre mim, que o Senhor nos dê força para vencer. Nas minhas orações eu oro para que Deus me dê graça para suportar. Nas minhas orações eu oro para que o Senhor me sustente no dia da angústia. Porque esse dia chega. Esse dia de angústia talvez seja os dias que nós estamos passando. Os dias onde nós fomos aconselhados a permanecer em nossas casas e a ser muitas vezes privado de muitas coisas. O dia da angústia chega. Nós temos que orar a Deus para que o Senhor neste dia ele possa nos esconder no seu pavilhão. Ou fazer a mãos como Jesus fez quando ele olhou para Israel e ele disse: como eu lhe gostaria de ajuntar a nação. E aí ele vai falar numa linguagem figurativa, como a galinha esconde os seus pintainhos debaixo das suas asas. Porque aonde há segurança, havendo segurança debaixo das mãos do Senhor, nós vamos passar pela angústia?
Seremos afligidos? Sim. Porque a chuva cai tanto para o justo como para o injusto. Só que tem uma diferença. A Bíblia vai falar que há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender nesta manhã, porque muitas vezes você se questiona o porquê de tantas coisas que vêm acontecendo. Alguns mesmo chegam até a dizer, eu falo com pessoas nesta manhã, que pensou acerca disto. Eu falo com pessoas que nesta manhã estão enfrentando as suas angústias. Mas Deus manda eu lhe dizer que Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso abrigo. Ele é a nossa segurança. Não sei se você... Creio que a maioria de nós já vimos aqueles filmes de guerras onde os soldados ficam dentro de umas trincheiras, protegidos do ataque do inimigo. Cristo é para nós. A sua presença é para nós. Com uma trincheira dessa. Para nos guardar, para nos livrar dos ataques do adversário da nossa alma. Ele é a nossa fortaleza. Ele está bem presente no dia da angústia. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. A Bíblia vai falar, daqui a pouco eu estou pregando, em vez de ensinar eu estou pregando. A Bíblia vai nos ensinar, Jesus vai nos falar sobre uma mulher que há dias ela ouvia alguém dizer, ela ouvia as pessoas dizer para ela, não chores. Não chores. E a Bíblia vai dizer que naquela cidade chamada Naim, Jesus vai adentrar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus está adentrando Naim, aquela mulher está levando, aquela viúva está levando o seu filho. Aquela mulher está levando os seus sonhos. Aquela mulher está levando toda a sua esperança. Tudo aquilo que ela imaginou para a sua vida. Ela está levando para a sepultura. O caminho do cemitério ela já conhecia. Ela era conhecida, talvez nos coveiros. Mas o que aquela mulher não sabia é que no meio daquele caminho, no meio daquela caminhada, ela ia encontrar com o autor da vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ela e disse, não chores mais. Nesta manhã, enxugue as lágrimas do teu rosto. Jesus é contigo. Continua, Laura. 2, né? Uhum. Completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. A confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeria. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Aí no final eu quero ler com você, eu quero só frisar aí no final
o salmista expressa plena confiança. As suas bases sólidas não sejam rompidas, ainda que o perigo seja avassalador. Olha o que ele vai dizer: Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Em meio a essa pandemia, eu escrevi aqui, em meio a esse caos, a nossa segurança, ela tem que estar em Deus. Eu pastoreio esta congregação e eu me senti essa semana, nós tivemos uma oração na sexta-feira, e eu me senti movido pelo Espírito de Deus em chamar os irmãos para nós nos atentarmos para o